Então, primeiro, assim, para a gente começar ali, como eu citei, o nosso acrônimo ali, então, da palavra superior, eu acho que a gente pode começar pela primeira letra, que é S, né? De superior, S. Então, vamos colocar que a qualidade que a gente gostaria de destacar aqui é como o Apex ele é simples, para a gente fazer a analogia aqui no nosso acrônimo. E para isso, a gente vai começar do ponto de partida, né? Ali, criando uma aplicação. A velocidade que a gente consegue criar uma aplicação dentro do Apex, certo? Para isso, para ficar mais fácil, aqui a gente vai pegar um cronômetro. Vamos pegar um cronômetro online aqui, bem simples. E a gente vai ver o impacto que temos aqui. Aqui a ideia, na verdade, né, é mostrar tanto para pessoas que nunca viram um Apex, né? Até para quem está mais avançado ter e até às vezes descobrir recursos que o Apex tem, certo? Então, para a gente criar uma aplicação de maneira simples, vamos startar o cronômetro. Vamos no nosso workspace aqui do Oracle Apex, vamos criar uma aplicação. No caso aqui, eu vou colocar, o nome da minha aplicação vai ser controle financeiro, que é isso que a gente vai estar criando, vamos dizer assim, um template rápido. Vou selecionar um tema, vou pedir para ele selecionar algumas páginas que o próprio Apex cria para mim e vou pedir para criar minha aplicação. Fazer uma configuração bem simples. Bom, a aplicação está criada. Se eu rodar aqui, ele já está no servidor rodando. Se, vamos dizer assim, se todo mundo tivesse usuários, eles já conseguiriam acessar aqui na web sem problema nenhum. A gente demorou para fazer isso aqui, vamos lá, para criar uma aplicação que já está no servidor, que já está rodando, que outras pessoas conseguem acessar, com login, com autenticação, com tudo pronto, com uma página de controle total, que eu consigo fazer configurações, configurar tema, eu tenho dashboard de atividades das minhas páginas, quem está utilizando, erros que estão acontecendo na minha aplicação, alertas que estão acontecendo na minha aplicação, consigo ver as performances das páginas, questão de feedback, criação de usuários, tudo isso o Apex fazendo para mim em 41 segundos. Então, podemos dizer, até podemos brincar, que 41 segundos é admissível, né? Eu acho que a gente já pode começar a abrir ticket para a Karina e dizer, ó, Karina, 41 segundos para criar a aplicação não dá. Eu acho que a gente já não consegue colocar isso para rodar nas empresas. 41 segundos é muito tempo. Então, a gente acha que fica claro que a, a palavra, vamos dizer assim, o SD simples, aqui fica muito claro e muito impactante aqui para como o Apex faz de uma forma simples, coisas que em outras linguagens de programação são custosas, são demoradas. Então aqui a gente consegue fazer de uma forma muito rápida, em menos de um minuto. E olha que eu enrolei, se eu fosse simplesmente clicar que nem um doido, conseguiria fazer em bem menos. Então que a gente consegue já fazer bastante coisa aqui dentro do Apex. Só que a gente não quer só isso, né? A gente quer mostrar mais coisas que a gente tem aqui dentro do Apex, porque a palavra superior não se faz só de S, né? A gente pode colocar, então, vamos lá para a segunda letra, U, de unificado. É isso que a gente gostaria de destacar aqui. Por quê? Mas, Daniel, por que o Apex é unificado? Porque, vamos dizer assim, tudo o que eu preciso hoje para trabalhar com Apex, para eu poder desenvolver, para eu poder acessar, para fazer qualquer coisa dentro do Apex, eu só preciso do navegador. Eu não preciso, como outras linguagens de programação, IDE para fazer o código, IDE para consultar banco de dados, IDE para isso, IDE para aquilo. Tudo eu consigo fazer direcionado ao meu workspace. Então, a partir do momento que eu tenho um workspace configurado no meu banco de dados, eu tenho tudo unificado para acessar de qualquer lugar. Eu só preciso do navegador, um Chrome, Firefox e internet. Então fica bem fácil, vamos dizer assim, de a gente conseguir levar isso para qualquer canto, vamos dizer que a gente está. Então vamos dizer, se eu estou trabalhando, vamos dizer, direto na empresa, se eu estou remoto, se deu algum problema, vamos dizer assim, as emergências, os problemas, eles são contornados para eu estar tudo unificado num lugar prático, aqui que nem a gente tem dentro do Workspace do Oracle Apex, certo? Falando em prático, a gente já pode ir também para a próxima, vamos dizer, letra, vamos dizer, da nosso acrônimo ali superior. Então, que ele é prático,
e eficaz. Vamos já pegar os dois já para unir, para acelerar um pouquinho. Então, prático e eficaz. Daniel, como ele é prático e eficaz? Eu acho que essas duas também, só fazendo um comentário, eu acho que prático e eficaz tem que ser bem, vamos dizer assim, andar de mãos dadas juntos, assim. Por quê? Não adianta eu ter um ambiente que eu tenho tudo jogado ali dentro, se ele não for prático para mim fazer as coisas. Então eu não tenho, não faz sentido para mim eu ter um ambiente unificado, que eu tenho um monte de coisa à disposição, mas ele não é eficaz para fazer as coisas, demora mais tempo do que fosse separado. Então, essa parte de prático e eficaz é muito interessante e muito necessária aqui quando a gente está pensando em melhorar a produtividade, diminuir custo e ter um impacto maior no desenvolvimento. A gente pode pegar, como ele é prático, vamos pegar aqui. A gente tem a nossa aplicação rodando, né? Então a gente já viu a parte de configuração da aplicação, de certa forma, né? Bem por cima. Mas vamos pegar aqui simples, vamos criar só uma tabela, vamos dizer assim. Então eu tenho o meu esquema aqui, meu owner do banco de dados, para quem conhece. Eu vou criar uma tabela, simplesmente para eu poder utilizá-la depois aqui. Então, vou criar a tabela aqui. A tabela vai ser tipos pagamento. Tá tendo uma história que eu testei também. Então, vai ser uma tabela bem simples para a gente poder fazer a utilização. Então, ela vai ter um ID, que vai achar a chave primária dela, o identificador, vamos dizer, para quem não é mais leigo. Vai ter um nome e status. Bem simples ali. Então, eu vou dizer os tipos dela, o ID vai ser um number, o nome vai ser um varchar e o status vai ser um varchar. Então, o nome eu vou colocar 50 posições, bem simples, e o status vai ser uma posição só. Todos os campos vão ser obrigatórios para eu conseguir utilizar. Dou next. Aqui eu vou dizer que eu vou querer que o banco controle para mim, então ele vai criar uma sequence, uma trigger para mim poder fazer o controle dos identificadores, para eu não precisar fazer esse controle na mão. Então vou colocar ali, então primeiro aqui vai ser o ID mesmo, ela vai criar para mim. Se eu quisesse fazer alguma ligação com outra tabela do meu banco de dados, eu poderia fazer por aqui também. No caso aqui a gente vai simplificar, então não vai precisar. Alguma constante também, alguma regra que eu queira colocar também nas minhas colunas, para a gente não está com muito tempo, então também vamos pular. E aqui eu posso já criar minha tabela. Então esse seria o SQL que eu deveria escrever na mão, vamos dizer assim, então o comando que eu deveria escrever na mão para poder criar a minha tabela. Agora eu não preciso, eu só aperto o botão verde aqui e a gente já pode ver que a tabela tipos de pagamento ela já está criada da forma como eu necessitei. Então, aqui, por que fica prático? Primeiro, eu tenho todos os acessos a todas as tabelas aqui. E aí, dos acessos às tabelas, eu tenho a tabela em si, a estrutura, eu tenho acesso a dados, a index, modelos de relacionamento, constraints que eu tenho dentro da tabela, e várias outras, dependências, até o próprio SQL que foi executado. Se eu querer gerar uma API também simples, prática, rápida, eu também consigo simplesmente fazendo alguns cliques aqui. Então, eu consigo ter todo um controle, vamos dizer assim, dos objetos que eu tenho, que eu estou trabalhando ou que eu vou utilizar na minha aplicação, por aqui, direto do meu workspace. Então, ele fica tudo unificado, vamos dizer aqui no meu workspace para trabalhar, e ele fica prático para mim conseguir utilizar isso de uma forma bem simples e fica eficaz, que a gente consegue pegar aqui e utilizar lá como a gente vai fazer agora. Então, para pegar primeiro, fazer aqui, vamos entrar na nossa aplicação de novo, né? Então a gente tem a nossa aplicação, temos umas páginas aqui, então esse é o layout do Apex, para quem ainda não conhece, né? Então todas as páginas ficam aqui e as páginas vão montando a nossa aplicação. Então primeiro a gente vai aqui, a gente vai criar um item, deixa eu só colocar aqui. Vou colocar ele para baixo, para não atrapalhar. Então aqui eu tenho no nosso menu, a gente vai criar um item no menu, bem simplesinho. Que eu vou colocar aqui vai ser os cadastros, que a gente vai utilizar aqui, que a gente vai ver. Vou colocar uma imagenzinha só para ficar bonitinho. Ficar bem simples. Pode ser essa. Aqui ele não vai se levar para lugar nenhum. Então, criei uma novo item de cadastro. No meu menu já vem atualizado aqui, então já consigo utilizar ele, certo? Vamos criar mais um também que a gente vai utilizar um pouco mais
um pouco depois, que vai ser a parte de operação da nossa POC. Então também a mesma coisa. Vou colocar aqui uma imagenzinha para ficar certinho, vou utilizar aqui mesmo. Então, a gente já tem os itens aqui nas nossas telas aqui, tá? Só que agora eles não estão sendo utilizados para nada, né? Somente para organização. E a gente vai criar a nossa primeira tela. Então, o nosso primeiro cadastro. Então, é ali que a gente vai poder fazer, certo? Então, vamos utilizar aqui também, vamos brincar de novo com o cronômetro, para a gente ver a velocidade que a gente consegue. Opa! A velocidade que a gente consegue criar um cadastro. Vamos dizer assim, para fazer um cadastro completo, um CRUD completo, para a gente conseguir utilizar já na nossa aplicação e ter um controle total. Então, vamos lá. Startar o cronômetro aqui. Vamos criar uma página. Ela vai ser um formulário com interativo report ali, que o Giovanni até comentou. Giovanni também sou fã do interativo report. Acho que realmente é uma ferramenta excepcional. A gente utiliza bastante nos nossos clientes. E como tu comentou, ele é mágico, vamos dizer, até vou mostrar depois também. Então aqui, selecionei, né, onde que eu quero que ele apareça aqui, vou selecionar a tabela, então que a gente tem. Eu tenho uma tabela que eu criei anteriormente aqui, que é a competência que a gente vai criar. E vamos utilizar. Digo qual que é o primário aqui, aqui por Apex, dou alguns cliques e a página está rodando. Então aqui eu já tenho, nos meus cadastros aqui, eu tenho a parte de competência. Vamos parar o cronômetro. Vamos lá, 51 segundos. O que que eu criei em 51 segundos? Então, para quem conhece de desenvolvimento, eu acabei de criar um CRUD completo. Então, vamos dizer assim, o que que é o CRUD? Vamos dizer, são elementos básicos, né? Então, eu consigo criar, vamos dizer, itens de uma maneira, vou colocar aqui, assim, criar itens, então, assim, para salvar, colocar dados no meu banco de dados. Eu consigo fazer atualizações nesses dados, certo? Eu consigo ler esses dados, então consigo visualizar eles, então organizados, e eu consigo excluí-los, certo? Então eu consigo fiz tudo isso, vamos dizer, tudo de uma maneira simples, né? Claro, em menos de um minuto. Fiz toda, vamos dizer assim, a parte a elemental, vamos dizer assim, de um cadastro em menos de um minuto. Para quem sabe, né, que eu coloquei só os itens básicos, mas a gente sabe que tem muito mais coisa que foi feita aqui dentro, que a gente consegue utilizar aqui para o Apex conseguir criar mais coisas ainda, certo? Vamos criar mais algumas para a gente conseguir utilizar dentro da POC também. Então a gente já tem um CRUD básico, né? A gente vai de novo fazer o mesmo que a gente vai utilizar. Então a gente tem competência, a gente tem categorias, categorias também dentro da competência. Novamente. E temos também a parte de categorias criadas. O último que a gente vai criar, na verdade, a gente vai criar mais telas, mas agora dessa parte de cadastros, a gente vai criar mais uma, que são os tipos de pagamento. Deixa eu nome aqui mesmo. Essa até da tela da tabela que a gente acabou de criar aqui dentro do nosso banco. As outras três são exatamente iguais, então levariam o mesmo tempo lá que a gente levou, certo? Então aqui, em menos de 5 minutos, a gente criou 3 CRUDs completos, então que a gente consegue utilizar. Então podemos utilizar aqui, simplesmente pegar, vir aqui, cadastrar competência, vamos lá, de janeiro de 2023, dizer que ela está ativa, fazer de forma bem simples. Podemos cadastrar categorias, categoria de financeira, vamos dizer, vamos colocar aqui para uma coisa mais pessoal, então casa. Vou colocar, cadastrar mais um carro, coisa do tipo assim. E os tipos de pagamento, como é que esse pagamento pode ser feito? Então, vamos colocar boleto, dinheiro,
nesse sentido, só para a gente ter uma ideia. Então, a gente já consegue ver aqui que a gente tem um cadastro, que a gente consegue, vamos dizer assim, já fazer a manipulação dele, vamos dizer, fazer total controle dele, utilizando os recursos do Apex ali de forma prática e eficaz, certo? Agora a gente vai também mostrar um pouquinho, vamos cair lá agora do nosso acrônimo ali, superior. Então a gente já viu o SUP, certo? Agora vamos lá, vamos entrar no R. Então R e o I, vamos para acelerar um pouquinho, vamos dizer a nossa apresentação, que R de rico e I de intuitivo. O Apex ele consegue de forma clara ele mostrar como ele é rico em componentes e como ele é intuitivo em componentes. Então, com poucos cliques, vamos dizer assim, o meu usuário ele consegue fazer coisas de forma intuitiva. Então, que eu não preciso, vamos dizer assim, criar ou demandar um tempo grande de user experience para pegar e deixar de uma maneira clara para ele o que ele tem que fazer. Então, se eu clicar no botão de criar, fica claro que ele precisa preencher, né, para conseguir fazer os cadastros ali tudo certinho, para conseguir fazer a utilização. Vamos criar a última tela, para a gente conseguir visualizar isso de uma forma mais clara. Toda a parte de riqueza que o Apex tem, de intuitividade, a gente vai criar agora os itens para pagamento. Esses itens para pagamento, vamos dizer assim, são aonde vai ter toda a operação do nosso controle financeiro. Então aqui a gente tem agora a nossa parte de itens para pagamento. E esse item para pagamento, vamos dizer assim, ele vai ter as ligações aqui, por quê? Um item para pagamento ele tem que ter uma competência, um item para pagamento ele tem que ter uma categoria para ser utilizada, e aí ele vai ter a descrição ali para eu fazer a minha organização ali e dizer quando está vencido ou não. Então a gente pode fazer algumas configurações aqui rápidas para a gente conseguir desenvolver essa aplicação e ela ficar funcional. Então vamos lá. Primeiro, a gente pode fazer o quê? A gente pode copiar algumas listas de valores de outros sistemas até para o nosso próprio sistema para acelerar, vamos dizer assim. Então, tem um sistema que ele está utilizando os mesmos itens, eu vou pedir para ele fazer cópia deles para a gente poder utilizar dentro da nossa aplicação, da nossa POC agora aqui, certo? Criei a lista de valores, fiz a cópia delas, e aqui agora eu posso editar. Posso fazer na mão isso, mas a gente acelera um pouquinho também com isso, que aí eu consigo utilizar elas dentro das minhas páginas. Então, a competência, ela tem que ser uma competência. A competência, ela tem que ser uma competência, vamos dizer que eu já tenho cadastrada no sistema, para a gente manter as integridades dos dados. A categoria é a mesma coisa. Então, eu tenho que dizer uma categoria que eu cadastrei nos cadastros ali, né? Vamos lá. Cadastrei elas para poder utilizar aqui. Então, só fazendo essa ligação, criando a lista de valores, utilizando aqui dentro da minha página, eu já consigo utilizar elas aqui também nas minhas telas. Então, aqui eu tenho uma categoria, a competência, e eu tenho as categorias que eu cadastrei nas telas anteriores. Então eu já tenho como, eu já começo a minha aplicação, tem um pouco mais de regra de negócio, um pouco mais de peso para fazer a utilização disso. A gente pode até fazer uma aqui para nós, então a gente pode colocar, competência de 2023, carro, um gasto do carro é a gasolina. Quanto gastei de gasolina? Vamos colocar que eu gastei R$ 1.000 de gasolina. O preço da gasolina estava caro. Vamos dizer que o vencimento vai ser 31 de outubro. Eu crio, para mim, ele já traz aqui para mim, já consigo ver de certa forma claramente o que eu preciso
para fazer a utilização aqui, então eu sei, eu já, de uma forma que o Apex já coloca para mim, eu sei o item que eu tenho, que é a gasolina, aí eu tenho a referência, que é da categoria, que agora a gente pode editar essa página também para fazer, deixar claro também, então podemos utilizar aqui a categoria também aqui, ela dizer, ó, a categoria carro, ela tem a gasolina, eu gastei R$ 1.000 aqui, então aqui tá até, ó, vamos dizer assim, a formatação, ela tá em inglês, eu posso pegar, colocar uma formatação aqui simples de data, então com alguns cliques, o valor aqui eu também posso fazer uma formatação, com alguns cliques, para colocar um formato monetário. A competência também podemos utilizar aqui também. Então aqui a gente conseguiu fazer um cadastro que está olhando para de umas telas que a gente criou, vamos dizer, para fazer um cadastro para uma parte de operação sem utilizar praticamente nenhum código. A gente conseguiu fazer aqui. Vamos criar mais algumas para conseguir visualizar isso melhor. Podemos colocar a mesma competência. Vou colocar casa. Vou colocar um item luz. Vou dizer que eu gastei R$ 100 de luz. E vou colocar o vencimento também 31 de outubro. Criar mais um. Também a mesma competência. Para a gente conseguir ver outros recursos do Apex aqui. Que a gente consegue utilizar simplesmente sem código nenhum, como a gente acabou de ver. Então, pegando aqui, a gente tem 3 itens ali. Agora, uma coisa que é bem interessante, né? Então, que a gente consegue utilizar do Apex a partir do momento que eu tenho os dados que eu, como desenvolvedor, liberei para o usuário final, os dados que ele precisa, que ele pode utilizar, o usuário final ele pode ser criativo ao ponto de manipular eles de uma forma que fique claro, que cumpra o seu objetivo. Então aqui, o próprio usuário final ele pode vir e fazer, vamos dizer, por exemplo, uma quebra de controle. A gente pode selecionar com competência aqui. Então, que o próprio Apex aqui automaticamente ele organiza os dados aqui para nós, de uma forma que fique simples de ser vista, e o usuário consegue fazer isso por si próprio. A gente pode fazer cálculos, então o próprio usuário ele pode selecionar alguma coluna, ah, fazer o filtro aqui, aplicar, e ele faz os cálculos, então o próprio Apex cria isso para nós, sem a gente precisar fazer nada. A gente pode, vamos dizer assim, pegar, colocar, ah, quando a categoria ela for igual a casa, eu posso, vamos dizer assim, vamos pegar aqui, quando for igual a casa, eu quero que pinte a linha de amarelo. Então, isso fazendo diversas condições que o meu usuário final, sem precisar acionar a parte de TI, consiga utilizar e criar aqui para sem mexer em nenhuma linha de código, sem acionar a TI em nenhum momento. Então fica muito prático, muito rápido e mostra como o Apex ele é ele tem esse poder, como ele é rico e como ele é intuitivo para fazer as coisas e criar tudo isso. Eu acho que as últimas, vamos dizer assim, os últimos pontos que a gente gostaria de citar aqui, acho que a gente até está passando o tempo, vamos até encurtar um pouquinho. A gente pode colocar aqui os últimos da parte do nosso acrônimo superior, a gente pode colocar o O de objetivo, porque a gente consegue criar, vamos dizer assim, a partir do momento que a gente tem o foco numa necessidade, a gente consegue criar de uma maneira extremamente rápida um produto para satisfazer, vamos dizer assim, de uma forma muito simples, uma necessidade. Às vezes um controle, às vezes alguma coisa que fique em planilhas ou alguns documentos, a gente consegue buscar isso e trazer para ficar no servidor disponibilizado para todo mundo, para em qualquer lugar. Então, de uma maneira muito simples. E por último, né, a última letra da nossa acrônimo superior, né, acho que fica muito na cabeça de todo mundo, é rápido. Como o Apex ele é rápido em fazer tudo, né? A gente pensa assim, Daniel, mas tu fez o básico.
Bom, isso daqui a gente, vamos dizer assim, fez o processo elementar. Mas quando a gente entra um pouquinho mais profundo na regra de negócio, a gente vê como ela fica muito mais fácil porque eu não preciso ficar me concentrando nos processos elementares. Eu preciso me preocupar com o quê? Em solucionar o problema do usuário. Então, a partir do momento que eu tenho esse tempo a mais, vamos dizer assim, esse belo de um tempo a mais, eu consigo, vamos dizer, pensar em estruturas, arquiteturas para chegar no usuário e ser mais impactante, né? Levar uma solução melhor, mais elaborada, para a gente conseguir cumprir prazos e revolucionar, vamos dizer assim, todo o meio de vida ou de trabalho da pessoa que está, vamos dizer, utilizando, né, a aplicação.